Fala galera, Mumasauro aqui e eu vou pagar agora uma dívida que eu tenho com vocês do comecinho do canal, né, que nem faz tanto tempo assim. Mas o meu primeiro vídeo foi um vídeo sobre ataques super efetivos e eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre resistências também. Então é esse o vídeo, vai ter resistências, vai ter exemplos práticos, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar mostrando a tabela de resistências que eu desenvolvi especialmente para esse vídeo e para deixar disponível para vocês nos comentários fixados. Então se vocês descerem lá, vocês vão ter acesso a essa tabela para download. E como vocês podem observar, no centro da coluna, vocês têm todos os 18 tipos de Pokémon que existem até o momento no jogo. Ao lado direito da coluna, você tem todos os tipos que resistem ao elemento que está no centro da coluna. E ao lado esquerdo, você tem todos os elementos que o tipo do centro resiste. E em base, como é que funciona a resistência, né? Bom, vamos supor que você está com um Pokémon do tipo dragão, por exemplo, e você é atingido por um golpe do tipo fogo. Se vocês verem aí na tabela, o tipo fogo é resistido pelo tipo dragão. Ele está ao lado esquerdo da coluna, onde o tipo dragão é apresentado. Ou seja, se um Pokémon do tipo dragão levar um golpe do tipo fogo, ele vai resistir esse golpe e ele vai tomar menos dano. Eu cheguei a mostrar um desses exemplos no vídeo dos super efetivos e falei que eu ia apresentar no vídeo das resistências, que no caso é esse, o porquê daquilo ter acontecido, né? Naquele vídeo, o Quagsire tinha levado um golpe de fogo do Charizard e aparece uma mensagem em cima dele quando ele leva esse tipo de golpe, que é "It's not very effective". No bom português, significa não é muito eficaz. Isso quer dizer que o ataque vai causar menos dano, porque ele é resistido pelo tipo do Pokémon que o recebeu. No caso, o tipo água do Quagsire resiste ao tipo fogo do Charizard. Ah, Murilo, bem facinho, então bem simples, né? Eu posso pegar essa tabela e ir embora, então nem preciso assistir o resto do vídeo. Deu pra entender direitinho, né? Não, gente, não é tão simples assim. As resistências, elas funcionam de uma maneira um pouco mais elaborada do que os super efetivos. Se vocês forem prestar atenção aí na tabelinha, alguns dos tipos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da tabela, tem um vezes 2 em cima marcado neles. E o que significa esse vezes 2, Murilo? Bom, deixa eu situar para vocês por que existe essa resistência que no Pokémon GO eu vou chamar de resistência dupla, mas no jogo original ela é tida como imunidade. E como que funciona a imunidade no jogo original? É importante eu explicar isso para vocês porque fica mais fácil de entender quando eu for falar da resistência dupla. A imunidade nos jogos da franquia principal, ela funciona da seguinte maneira: se um ataque de um certo elemento for utilizado num Pokémon com um tipo que é imune contra aquele elemento, esse ataque não surte efeito algum. Vou pegar um exemplo dessa tabela e falar rapidamente como que funcionaria. O tipo metal é imune contra o tipo venenoso. Logo, na franquia principal, se um Pokémon metálico for atingido por um ataque venenoso, esse ataque não causa efeito nenhum. Ou seja, não causa dano, não causa status, nem atinge ao Pokémon. É completamente anulado. Já no Pokémon GO, esse tipo de mecânica não existe, então é impossível que um ataque seja anulado durante alguma partida de PVP do Pokémon GO. O que eles fizeram para substituir o fator imunidade? Eles colocaram uma resistência dupla, ou seja, no Pokémon GO, o tipo metal resiste 2 vezes ao tipo venenoso. Essa resistência vai diminuir o dano do ataque mais do que a resistência comum. Então beleza, né? Ficou entendido que existem 2 tipos de resistência, a resistência comum e a resistência dupla, não é mesmo? Então agora a gente vai fazer um desdobramento de tudo isso, porque sim, matemática existe no Pokémon GO e ela é utilizada. Mas eu não vou complicar vocês com porcentagens de resistência, porcentagens de super efetivos. Eu vou fazer uma matemática básica e uma matemática simples. Caso vocês queiram saber exatamente o número quebradinho do tanto de dano que um Pokémon toma ao resistir um ataque, eu recomendo que vocês acessem o site GamePress. Lá eles têm uma área em que você pode pesquisar e pode ver quais são os tipos que resistem a quais tipos e quanto que eles vão tomar de dano se eles receberem um golpe desses elementos que eles resistem. São porcentagens quebradas, coisas como 0,63, 0,32,
Então, como é uma coisa assim bem incerta, eu acho melhor passar para vocês uma matemática básica e arredondada aqui nesse meu vídeo e deixar com que vocês consultem no GamePress, caso vocês queiram saber mais aprofundadamente como funciona as resistências no Pokémon GO. Então, vamos começar os desdobramentos pelo básico do básico, a resistência comum. Como eu já falei para vocês aqui no começo do vídeo, a resistência comum faz com que o Pokémon leve menos dano de um ataque de um certo tipo, que no caso é o tipo que ele resiste. Mais uma vez eu vou usar o Quagsire como saco de pancada para esse tipo de exemplo. Então vocês podem ver que aqui no vídeo eu tenho um Fortress pronto para usar os ataques carregados dele e o oponente tá para entrar com um Pokémon, né? Nesse momento eu fiquei apertando o botão da tumba de pedra, né, para poder utilizar um ataque carregado de pedra. Mas o Pokémon que entrou em campo foi o Quagsire, e o Quagsire é dos tipos água e terra. O tipo terra do Quagsire resiste ao tipo pedra, e essa é uma resistência comum. Ou seja, quando ele receber esse ataque, ele vai tomar muito menos dano. Mais um exemplo de resistência usando ainda o Quagsire bem rapidinho. Água resiste ao tipo fogo, então reciclando o que aconteceu lá no primeiro vídeo que eu tinha mostrado pra vocês, Charizard usa um Blast Burn no Quagsire, Blast Burn é ataque de fogo, Quagsire do tipo água, ele resiste e toma menos dano. Ok, saindo agora da resistência comum, vamos para a resistência dupla, e existem duas situações em que o Pokémon pode ter uma resistência dupla contra um certo tipo. Uma dessas situações é que um dos tipos desse Pokémon seja imune ao elemento atacante, ou seja, se o Pokémon for dos tipos inseto e metal e o oponente usar um ataque do tipo venenoso, ele vai resistir duplamente. Por quê? Porque o tipo metal, teoricamente, seria imune contra o tipo venenoso. E o tipo inseto é neutro contra o tipo venenoso, então ele não causa nenhum efeito em particular, nem de resistência, nem de super efetivo. Logo, o único tipo que conta nessa defesa é o tipo metal e ele vai resistir duas vezes por toda a questão da imunidade. E é exatamente com essas tipagens que eu vou mostrar o exemplo prático aqui agora. Eu tenho o meu Fortress, né, que tá aqui do meu lado, e ele tá prestes a levar uma bomba de lodo do Ivysaur que tá do lado do oponente, né? Mas como ele é do tipo metal, que é um tipo que na teoria seria imune contra o tipo veneno, ele resiste a esse dano duas vezes, então vocês podem perceber que ele toma muito pouco dano. E eu não vou nem precisar sair dessa batalha para mostrar o próximo exemplo, porque ele vai acontecer agora. Ele deu uma travadinha aí, mas vocês perceberam que o Ivysaur usou um ataque de grama contra o meu Fortress, né? Ele usou o Power Wipe, que é um ataque carregado do tipo grama. Só que acontece que o Fortress é dos tipos metal e inseto. Ambos os tipos resistem de maneira comum ao tipo grama, ou seja, o tipo metal resiste grama de um modo comum e o tipo inseto também resiste grama de um modo comum. Logo, se você juntar os dois tipos no mesmo Pokémon, ou seja, o Fortress, que é o tipo metal e inseto, ele vai resistir ao tipo grama duas vezes, porque cada tipo dele resiste uma vez ao elemento atacante. Ou seja, você faz a matemática, 1 mais 1, 2, ele resiste duas vezes ao tipo grama. Vamos agora para um desdobramento das resistências que seria eliminação de fraqueza. E como que funciona a eliminação de fraqueza? Ela funciona da seguinte maneira. Suponhamos que o seu Pokémon tenha dois tipos, no caso os tipos elétrico e água. O tipo elétrico resiste a si mesmo, ou seja, se ele levar outros ataques do tipo elétrico, ele toma menos dano. Em contrapartida, o tipo água leva desvantagem contra o tipo elétrico. Agora, se o Pokémon for dono desses dois tipos, o tipo elétrico e o tipo água, e levar um golpe do tipo elétrico, o que vai acontecer? Aí você entra de novo na questão da matemática. Se você tem o tipo elétrico que resiste a si mesmo e, portanto, levaria menos dano do golpe elétrico, junto do tipo água que leva desvantagem e tomaria mais dano de golpes elétricos, você tem uma eliminação de fraqueza. Ou seja, o tipo elétrico é resistente contra, o tipo água é fraco contra. Você junta os dois, um anula o outro, então o dano passa a ser neutro. Um exemplo é esse que está aqui na tela agora que eu vou mostrar para vocês, que é uma Mirror Match de Lanturn contra Lanturn. Como vocês sabem, Lanturn é dos tipos água e elétrico, e aqui ele está prestes a levar um choque do trovão. E o que acontece? O dano é neutro, porque a resistência anula a fraqueza e faz com que o dano seja normal. Nesse sentido, não tem nem resistência nem super efetivo, é só um dano neutro mesmo.
Não tá complicado o suficiente para vocês? Então peraí que eu vou complicar um pouquinho mais. Vamos para mais um desdobramento que eu chamo de eliminação de imunidade. Como funciona a eliminação de imunidade? Bom, você pega um Pokémon, por exemplo, que é dos tipos Terra e Água. Como todo mundo sabe, o tipo Terra é imune, ou seja, resiste 2 vezes ao tipo elétrico. E, obviamente, o tipo Água leva desvantagem contra o tipo elétrico. Se você junta esses 2 tipos em um Pokémon e ele recebe um golpe do elemento elétrico, o que acontece então? Vamos usar como exemplo o Quagsire de novo, meu saco de pancadas favorito. O Quagsire é dos tipos Terra e Água, e nesse vídeo que vocês estão vendo agora, ele vai receber um ataque selvagem do Raichu. Como vocês podem ver, em cima dele apareceu a mensagem It's not very effective, ou seja, não é muito efetivo. Só que ele não resistiu ao ataque elétrico 2 vezes, que é o que um tipo puro Terra faria. Ao invés disso, ele resistiu ao ataque elétrico de uma maneira comum, ou seja, apenas uma vez. Isso acontece porque o tipo Terra resistiria 2 vezes a um ataque elétrico, mas o tipo Água levaria desvantagem e levaria um dano super efetivo do tipo elétrico. Então, a desvantagem do tipo Água, junta com a resistência dupla do tipo Terra, anula uma dessas resistências e transforma em uma resistência comum. Ou seja, ao invés de resistir 2 vezes, o Quagsire vai resistir apenas uma vez a ataques do tipo elétrico. E é isso que eu chamo de eliminação de imunidade. É um pouco complicado, mas eu acho que deu para entender. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda em relação à eliminação de imunidade, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática. Mas tá aí o exemplo prático, eu espero que vocês tenham pegado qual é o sentimento. E você que tá assistindo aí já quebrou bastante sua cabeça, acha que terminou? Não terminou coisa nenhuma. Eu tenho o último exemplo para falar para vocês, que ele é mais fácil de se entender e, na minha opinião, um dos mais legais, por isso que eu deixei ele por último. Eu vou falar do desdobramento das resistências, que é a resistência tripla. E sim, ela existe. Por mais que ela seja rara, alguns Pokémon possuem essa resistência tripla. Eu vou dar 3 exemplos para vocês agora desses Pokémon. O Tropius, por exemplo, que é um Pokémon do tipo Grama e Voador, tem uma resistência tripla contra ataques do tipo Terra. Isso acontece porque, em teoria, o tipo Voador seria imune ao tipo Terra, ou seja, no Pokémon GO ele resiste 2 vezes ao tipo Terra. E o tipo Grama tem uma resistência comum ao elemento Terra. Então, se você pegar um Pokémon que é dos tipos Voador e Grama, ele vai resistir muito a ataques do tipo Terra, vai resistir 3 vezes a ataques do tipo Terra. Um outro exemplo aqui, básico para vocês e rapidinho. Você tem o Aggron, que é um Pokémon dos tipos Metal e Pedra. O tipo Metal, teoricamente, seria imune ao tipo Venenoso, e o tipo Pedra seria resistente ao tipo Venenoso. Logo, o Aggron tem uma resistência tripla a ataques do tipo Venenoso. E o último exemplo, que é esse que eu tenho em vídeo aqui para mostrar para vocês, é o Torterra, que tem os tipos Terra e Grama. O tipo Terra, na teoria, seria imune ao tipo elétrico, ou seja, ele resiste 2 vezes ao tipo elétrico. E o tipo Grama tem uma resistência comum ao tipo elétrico. Então vocês podem perceber que ao levar um ataque selvagem do Raichu, o Torterra toma muito pouco dano, porque ele tem uma resistência tripla ao tipo elétrico. Bom, gente, isso é o que eu tinha para falar sobre resistências. Eu espero que não tenha ficado tão confuso assim, porque como eu falei no começo do vídeo, resistências são mais complicadas de se entender do que os ataques super efetivos, né? Elas têm mais desdobramentos, então é uma coisa assim um pouquinho chata até de se explicar. Por isso que eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo. Mas eu espero que ele tenha ficado breve e eu espero que ele tenha ficado explicativo. E, mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui na caixa de comentários que eu tento explicar de uma maneira mais didática. Eu vou deixar a tabelinha de resistências aqui embaixo também no comentário fixado para que vocês possam fazer download dela quando vocês quiserem e para poder consultar elas assim que vocês acharem melhor. Junto dela eu vou deixar a tabelinha de super efetivos, que foi uma tabelinha que eu usei lá no primeiro vídeo e que vai aparecer aqui no card, logo em cima de vocês, um link para que vocês tenham acesso a ele, que é o vídeo dos ataques super efetivos no PVP do Pokémon GO. Caso eu não consiga colocar ele aqui no card, ele vai estar nos comentários aí embaixo também fixados, junto com as imagens para download, ok, galera?
Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixem aí seu like, se inscrevam no canal, porque eu vou produzir mais material relacionado ao PVP. E até a próxima!